Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 9 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje vamos falar sobre notação científica. O que será que é isso? Vem comigo! Bom, a notação científica, pessoal, nada mais é que uma maneira de escrever números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Então é uma outra forma da gente estar representando números grandes e números pequenos. Por exemplo, 3.400.000 é um número grande, correto? Não é tão grande assim, mas é um número grande. Então dá para a gente escrever esse número aqui usando notação científica, tá? 0,00085 é um número pequeno, bem pequenininho, né? Tem números menores, mas esse aqui já é um número bem pequeno. Dá para a gente escrever esse número usando notação científica. Agora, como é que eu escrevo, professor? Quero saber isso, ó. Como é que se faz para escrever esses números usando notação científica? Aí a gente tem duas regrinhas aqui, ó. Bom, a notação científica sempre vai ter essa forma aqui, ó. Vai ser um número vezes 10 elevado a um certo expoente, tá? Então eu sempre vou ter uma multiplicação usando potência de base 10. Então vai ser um número vezes 10 elevado a uma certa potência, tá? Por que duas formas? Já vou explicar duas. Bom, esse número que vai multiplicar a potência de base 10, gente, isso aqui é importante, muito importante, tá? Esse número aqui, ó, que eu chamei de x, ele tem que ser um número entre 1 e 10, tem que ser um número que está no intervalo de 1 a 10, tá? Por exemplo, 1,1, 1,0005, tá? E não pode chegar no 10, pode ir até 9,9999. Tem que ser um número no intervalo de 1 a 10, tem que ser maior que 1, menor que 10, certo? Então esse número x tem que ser um número entre 1 e 10, essa parte é muito importante. Aí vezes uma potência de base 10, e aqui está o nosso expoente positivo. Ele vai ser positivo quando for um número grande, tá? Quando for um número maior que 10, 10 ou mais que 10, tá? Agora, se eu for trabalhar com um número pequeno, a regra é a mesma, tá? Então é x vezes 10 elevado a menos n. Só muda aqui no expoente. O expoente vai ser negativo quando se tratar de um número pequeno. O número pequeno que a gente entende vai ser um número menor que 1. Se for menor que 1, já vai ser considerado aí um número pequeno, tá? Então é isso aí, ó. Aqui a gente tem x vezes 10 elevado a n para o número grande, x vezes 10 elevado a menos n para o número pequeno. Lembrando que esse x tem que ser sempre um número maior que 1, menor que 10. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó. 3.400.000. 3.400.000, para eu escrever na forma de notação científica, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar um número entre 1 e 10 aqui. Por exemplo, vamos pensar que eu penso assim, eu vou imaginar assim, ó. Vou pegar o 340. O número 340 está entre 1 e 10? Não. Vou pegar o número 34. 34 está entre 1 e 10? Também não. Então eu vou pegar o 3,4, aí sim, né? 3,4 é o número que está entre 1 e 10. Então 3,4 seria o nosso x, ok? Aí vem o sinal de vezes e vem uma potência de base 10. Agora a gente precisa determinar o expoente. Quem vai ser o expoente? O expoente vai ser o seguinte, ó. Esse número, 3.400.000, ele não tem vírgula. Então a gente vai começar a contar aqui, ó, da direita, né? Do último dígito. Então, uma casa, duas casas, três casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, beleza? Então, para eu chegar com a vírgula aqui no meio do 3 e do 4, eu tive que percorrer 6 casas, 6 algarismos. Então, o meu expoente vai ser o número 6, tá? Então, 3.400.000, escrito na forma de notação científica, é 3,4 vezes 10 elevado à sexta potência. E esse aqui, ó, 0,00085. A primeira coisa, a gente pegar o número entre 1 e 10. Então, alguém pode pensar assim, vou pegar o número 85. Mas o 85 não está no intervalo de 1 a 10. Então, eu vou pegar 8,5. Aí sim, 8,5. 8,5 seria o nosso x. Aí tem o sinal de vezes e tem uma potência de base 10. Agora, a gente precisa encontrar o expoente. O expoente, gente, vai ser a quantidade de algarismos que eu vou caminhar com a vírgula. A vírgula está aqui e a gente trouxe ela para cá, no meio do 8 e do 5. Então ela teve que caminhar uma casa, duas casas, três casas, 4 casas. Para ela chegar aqui, foram percorridas aí 4 casas decimais. Por se tratar de um número pequeno, né, um número que é menor que 1, a gente vai usar o expoente negativo. Então, menos 4.
ok? Então ficou 8,5 vezes 10 elevado a menos 4. Essa aqui é a forma de notação científica do número 0,00085, tá? Essa aqui é a forma em notação científica do número 3.400.000. Professor, entendi. Não é difícil, né? É fácil a gente transformar o número da escrita normal que a gente tem aí para a escrita de notação científica. Tudo bem, não é difícil, é fácil, entendi isso. Mas para quê? Né? Muita gente deve estar se perguntando assim, para que fazer isso? Vou explicar, gente. Esses dois números que eu peguei, eles nem são tão grandes nem tão pequenos, tá? Agora, imagina se fosse um número que tivesse 25 algarismos. Um número bem grande, gigantesco, com 25 algarismos. Se você vai redigir um texto, se você vai escrever uma redação, se você vai fazer um exercício com um número tão grande assim, fica um pouco difícil de você escrever toda hora um número com 25 algarismos, tá? Tanto para escrita como para cálculo, para efetuar cálculo. Então é para isso que existe a forma de notação científica, tá? Para facilitar a sua escrita de um número muito grande e para facilitar os cálculos também. Seja o número muito grande ou seja ele muito pequeno. Imagina que 0, e aí depois da vírgula 20 casas decimais. Poxa, toda hora você tem que ficar escrevendo isso, fazer cálculo com um número desse, então fica um pouco inconveniente. É melhor a gente trabalhar na forma de notação científica. E você vai ver quando chegar no ensino médio, né, que vai ser muito útil essa forma de notação científica, principalmente lá no ensino médio, quando começarem as disciplinas de física, de química. Vocês vão ver, vocês vão me dar razão quando estiver lá no ensino médio. Pessoal, essa é a parte teórica de notação científica, tá? Quem entendeu aqui, quiser parar de assistir por aqui, beleza, tá? Daqui para frente nós vamos trabalhar com a resolução de exercícios. Eu separei 4 exercícios para a gente fazer, tá? A ideia é que você pause o vídeo na hora que aparecer o exercício e tente resolver, né, depois da play para verificar se acertou. Faço um pedido para você também, quem ainda não é inscrito no canal do professor, né? Gostaria que você me ajudasse aí, né, a divulgar o meu canal, meu projeto de aulas para o 8º ano. Como? Você se inscrevendo, você deixando aí um comentário, deixando o seu like. Dessa maneira o YouTube entende que o conteúdo é bom e acaba recomendando para mais pessoas. Pessoal, então é isso. Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Bom, nossa primeira questão aí é para a gente passar esses números, né, números grandes ou pequenos, para a forma de notação científica, tá? Então vamos lá, gente, tenta fazer. Só lembrando, né, vamos lembrar. Qual é a forma de notação científica? Um número muito grande é x vezes 10 elevado a n, tá? Sendo que esse x é um número entre 1 e 10, tá? Maior que 1, menor que 10. Se for um número muito pequeno, é x vezes 10 elevado a menos n, beleza? Então vamos lá, aqui é um número grande, né? 3.220.000. Então a gente tem que pegar um número aqui entre 1 e 10. Poderia ser o 3.220? Não. 322? Não. 32,2? Também não. Então vai ser o 3,22, tá? Então a gente vai colocar uma vírgula aqui, ó. É aqui que a gente vai colocar a vírgula, no meio do 3 e do 2. Então vai ficar 3,22, correto? Então eu vou colocar até o último algarismo diferente de zero que eu tenho aqui, né? Tenho 2 e o 2, eu não posso comer esse 2 aqui, deixar sem escrever ele, tá? Aí vai ficar errado. Então eu tenho que colocar os algarismos diferentes de zero que estão aparecendo. Então 3,22 vezes 10, que vai ser sempre uma potência de base 10. Agora vamos contar o expoente. O expoente vai ter, ó, como ele não tinha vírgula, esse número, a gente começa a contar aqui do final, né? Do primeiro dígito, da unidade. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Então o nosso expoente é 6. Então ficou 3,22 vezes 10 elevado à sexta potência. Então essa forma aqui é a forma de notação científica, tá? E ela representa o número 3.220.000. Agora, aqui é um número muito pequeno. Se é muito pequeno, nós vamos usar essa regrinha aqui, ó, expoente negativo. Então a gente precisa de um número entre 1 e 10. Esse número aqui, ó, seria quem? O 371? Não, 371 não dá certo, né? Seria o 71? Também não. Quem que a gente pode usar? Seria o 37,1? Também não. Então a gente tem que colocar a vírgula aqui, né, ó, no meio do 3 e do 7. Então ela vai vir para cá, ó. Para a vírgula sair da onde ela está e chegar aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Correto? Então o nosso número em notação científica ficaria 3,71, que é o nosso x, né? Um número entre 1 e 10, vezes uma potência de base 10, e o expoente vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 negativo, porque é um número muito pequeno.
tá? Letra C, 12 bilhões 560 milhões. É um número bem grande. Para colocar em notação científica, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui um número entre 1 e 10, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês já entenderam. Poderia ser o 1256? Não. 125,6? Também não. 12,56? Também não, tá? Para ser entre 1 e 10, eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó, no meio do 1 e do 2. Então vai ser 1, vírgula, e aí você coloca os algarismos que aparecem depois da vírgula, que são diferentes de zero, né? 2, 5, 6. 1,256 vezes 10, e aí vem o nosso expoente. Qual vai ser o nosso expoente? Bom, a gente vai contar aqui do algarismo da unidade até chegar na onde a gente colocou a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o nosso expoente vai ser 10. 10 positivo, porque é um número grande, né? Esse daqui, ó, 125,678. Nem é um número tão grande assim, mas vamos colocar ele na forma de notação científica. Como? Vamos lá, para colocar na forma de notação científica, tem que ser um número entre 1 e 10. Tá? O nosso x aqui tem que ser entre 1 e 10. Então não pode ser o 125, nem pode ser o 12,5678. Tem que ser aqui, né? A vírgula tem que ficar aqui, ó. Certo? Então vai ficar 1, e aí eu vou copiar todos os algarismos, que são diferentes de zero, né? 25,678, tá? Vezes 10. E aí o expoente vai ser a quantidade de casas que a vírgula caminhou. 1, 2. A vírgula só andou 2 casas, então a gente vai colocar o expoente 2. É positivo aqui porque é um número maior que 10, tá? É um número grande, 125. Beleza? Então tá aí, primeiro exercício já está feito. Agora a segunda questão, eu vou colocar na sua tela. Gostaria que você lesse as informações, são informações verdadeiras, tá? Que a gente acaba, uma hora ou outra, aí nos deparando com ela durante a nossa vida escolar. Então leia com bastante atenção e vamos colocar os números em notação científica. Bom, gente, vamos lá. Aqui a gente precisa transcrever os números para a forma de notação científica. Na letra A fala assim, o Sol é uma estrela que está distante cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Então esse número 150 milhões, a gente vai transcrever para a forma de notação científica. Lembrando que é um número muito grande, tá? Então a gente precisa fazer assim, ó, pegar um número entre 1 e 10, multiplicar por uma potência de base 10 e elevar ao expoente n, tá? Esse número entre 1 e 10 só pode ser 1,5, né? Não tem como eu pegar um outro número aqui entre 1 e 10. Então eu vou fazer aqui, ó, o x valendo 1,5 vezes 10, que é a minha potência, e o expoente vai ser a quantidade de algarismos da unidade até onde eu coloquei a vírgula. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência é o número 150 milhões, só que escrito na forma de notação científica. Tá? O segundo exemplo, letra B, ó. Um vírus pode ter o tamanho de cerca de 1 bilionésimo de metro, tá? 1 bilionésimo do metro, eu coloquei aqui, ó, 1 bilionésimo, ó, que a gente tem décimo, centésimo, milésimo. Décimo, centésimo, milionésimo. Décimo, centésimo, bilionésimo, tá certo? Então aqui eu tenho 1 bilionésimo do metro. Olha só, como que eu vou colocar esse número em forma de notação científica se aqui eu não vou conseguir colocar um número entre 1 e 10, tá? Não tem um número maior que 1 para eu escrever aqui. O máximo que eu posso fazer é transportar essa vírgula daqui para cá, né? Então, aí vai ficar 1, certo? Vai ficar 1,0. Então, ó, x vezes 10 elevado a n, menos n, porque é um número muito pequeno, né? O nosso x agora vai ser 1. Então, eu vou transportar a vírgula até passar do 1. Vezes 10. E aí, quantas casas decimais eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, menos 9. Tá? Não está errado a gente escrever dessa forma. 1 vezes 10 elevado a menos 9. Mas lá na definição a gente fala que tem que ser um número maior que 1. Por que tem que ser maior que 1? Porque não faz muito sentido deixar esse 1 multiplicando, tá? Então eu posso deixar 1 vezes 10 elevado a menos 9 ou simplesmente 10 elevado a menos 9. Quando a gente multiplica por 1, vai alterar o resultado? Não, né? 1 ele é chamado de elemento neutro da multiplicação. Então, por isso que a gente pede sempre o número que seja maior que 1, porque se a gente usar o próprio 1, não vai rolar, né? Vai ficar meio estranho multiplicar por 1. Mas não quer dizer que está errado também, tá? Beleza? E aí, na letra C, a gente tem a seguinte informação. Um ano tem 31.536.000 segundos. Então, dentro de um ano, a gente tem essa quantidade de segundos
vamos colocar ele na forma de notação científica. Como é um número grande, então vai ser x vezes 10 elevado a n, né, o n positivo. O x tem que ser um número entre 1 e 10, né, maior que 1, menor que 10. Então aqui, ó, para a gente pegar um número entre 1 e 10, a gente vai ter que colocar uma vírgula aqui, ó, no meio do 3 e do 1. Então a gente vai pegar o x sendo 3,1, só que não pode deixar de escrever, né, os demais algarismos que a gente tem aí, tá? Só não precisa colocar os zeros. Então ficou 3,1536, tá? Aí vezes 10, e agora o expoente. O expoente vai ser o seguinte, ó. A gente vai sair lá do algarismo da unidade e vai chegar até a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar 3,1536 vezes 10 elevado à sétima potência. Beleza? Então fizemos aí mais um exercício. Vamos para a questão número 3. Vai aparecer aí na sua tela também. Só agora a gente tem que colocar em ordem crescente os números que foram dados aí em notação científica. Cada número aí está relacionado a uma situação do real, né? Ó. O comprimento da circunferência equatorial de Saturno é 3,78 vezes 10 elevado à oitava potência. A medida do diâmetro do Sol é de 1,39 vezes 10 elevado à nona potência. A altura do monte Kilimanjaro é 5,89 vezes 10 elevado à terceira potência, e a altura da Torre Eiffel é de 3 vezes 10 elevado à segunda potência. Colocar em ordem crescente, pessoal, é colocar do menor número para o maior. Só que a gente, talvez você possa pensar assim, nossa, agora complicou, né? Eu vou ter que colocar todos esses números na escrita normal deles, para depois eu ver qual é o maior, qual é o menor. Na verdade, não, né? Como a escrita em notação científica usa sempre potências de base 10, e utiliza números entre 1 e 10, certo? A gente precisa apenas olhar para o expoente da potência, tá? Quanto maior for o expoente, maior vai ser o número. Então, se aqui eu tenho o expoente 9, então esse vai ser o maior número. 1,39 vezes 10 elevado à nona potência. Tá? Esse é o maior de todos. Vou colocar diferente, né? Vamos pegar o menor para começar a escrita, né? Se a gente vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos procurar o menor. Se a gente falou que a potência que tem o maior expoente é o maior número, a potência que tem o menor expoente vai ser o menor. Então, a altura da Torre Eiffel, né, 3 vezes 10 elevado a 2, isso dá 300 metros, né, seria a altura da torre. Esse é o menor número. Então, isso aqui é menor. Depois do 10 elevado à segunda potência, vem o 10 elevado à terceira potência. 5,89 vezes 10 elevado à terceira potência é o segundo menor número. Isso aqui dá 5.890, tá? Que seria a altura do Monte Kilimanjaro, né? 5.890 metros. Esse aqui é menor que o 3,78 vezes 10 elevado à oitava potência, que é menor que 1,39 vezes 10 elevado à nona potência. Então basta a gente olhar para o expoente, né, da potência aí de base 10, que a gente vai saber qual é o menor dos números, tá? O maior e o menor dos números. Beleza? Então está colocado aí em ordem crescente, do menor para o maior. Bom, vamos lá para a nossa última questão, uma questãozinha do Enem. A nossa questão agora fala sobre as exportações de soja do Brasil, né? Que no ano de 2012 no mês de julho de 2012, foram de 4,129 milhões de toneladas, certo? Então essa foi a quantidade de soja exportada no mês de julho de 2012 no Brasil. 4,129 milhões de toneladas. Aí o exercício continua falando ali e tal. Depois ele quer que a gente represente essa quantidade aqui de soja em quilogramas na forma de notação científica. Então, qual desses números representa a quantidade de soja em quilogramas que foi exportada do Brasil? Então a gente vai começar da seguinte maneira, né? Aqui a gente tem toneladas, beleza? Nós precisamos passar para quilogramas. Então como é que eu faço para transformar de tonelada para quilograma? Tem que fazer vezes 1000, tá? Então aí você tinha que lembrar primeiro, né, antes de mais nada, você ler com atenção, né, e perceber que no enunciado está dado em tonelada,
mas a resposta ele quer em quilograma. E aí fazer essa conversão de tonelada para quilograma. Então vamos começar assim, ó. 4,129 milhões. Essa aqui é uma forma mista da gente escrever o número, né? Quando a gente usa algarismos e palavras. 4,129 milhões significa 4.129.000, beleza? Aí a gente tem que fazer vezes 1.000 para passar de tonelada para quilogramas. Então, quando a gente multiplicar por 1.000, o que vai acontecer? Vão ser acrescentados aqui mais 3 zeros, né? Quando eu multiplico um número por 1.000, são 3 zeros que eu aumento. Então, ficou agora 4.129.000.000 de quilogramas de soja. Agora, esse número nós vamos colocar na forma de notação científica, que é bem simples, ó. Para colocar na forma de notação científica, a gente precisa escolher um número x que esteja entre 1 e 10, multiplicar pela potência de base 10 e elevar ao expoente n. Como é um número grande, o n é positivo. Quem vai ser o nosso x aqui, ó? Tem que ser um número entre 1 e 10, correto? Então pode ser 4.129? Não. 412,9? Não. 41,29? Não. Pode ser aqui a vírgula, né? Então a gente vai colocar uma vírgula aqui, ó. 4,129 vezes 10. Então o nosso x aí é o 4,129. Até aí acho que não ia ter dúvida, porque todas as alternativas estão com 4,129. Aí vezes 10, agora vem a parte do expoente. O expoente é a quantidade de algarismos que eu tenho que contar, né, da unidade até onde eu coloquei a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o nosso expoente aqui é 9. Então ficamos com essa resposta aqui, ó. 4,129 vezes 10 elevado a 9, né? Então ficamos com a letra C. Legal esse exercício. Pessoal, então é isso. Essa foi a nossa aula de número 9 da playlist de aulas do 8º ano. Nossa playlist já está ganhando corpo aí, ganhando forma. Já estamos na 9ª aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.